Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 32, diagonais de polígonos. Bom, algumas aulas atrás, a gente definiu o que é um polígono, né? Polígono, ele é uma figura fechada, né? Não tem abertura entre elas, formado apenas por segmentos de linha reta, no caso, segmentos de reta. Ele pode ser convexo, quando ele não tem nenhuma parte, vamos falar assim, para dentro, né? Ou não convexo, pode ser regular, quando tem todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos com a mesma medida, ou não regular, quando isso não acontece. Bom, outro conceito muito importante para a gente estudar são as diagonais dos polígonos. Nessa aula, a gente vai se concentrar apenas em definir o que é uma diagonal em um polígono, certo? O que é uma diagonal de um polígono? O que a gente entende por diagonal? Existe alguma regra específica para o formato dela ou não? Outra coisa também que nós vamos estudar hoje é uma propriedade muito particular das diagonais dos retângulos, ok? A gente vai concentrar mais na diagonal do retângulo. Mais para frente, numas aulas futuras, a gente vai aprender como que a gente calcula o total de diagonais de um polígono. Por exemplo, bom, vamos fazendo aqui, aí vocês vão ver que interessante isso aqui. Primeiramente, vamos se concentrar aqui no campo de futebol. As dimensões oficiais de um campo de futebol são 150 metros por 68 metros. Então, de um gol até no outro, se eu for andando lá pela lateral, na linha da lateral, são 105 metros. De um canto de escanteio lá até o outro ponto de escanteio aqui desse lado, passando por um gol lá, passando pelo gol, são 68 metros, ok? Aí eu pergunto, qual que é a maior distância possível que eu posso percorrer dentro desse campo, andando somente em linha reta, só em linha reta, sem virar, sem voltar para trás, sem fazer contorno, nada. Vou andar só em linha reta, somente dentro do campo de futebol. Qual seria a trajetória maior que eu poderia fazer? E aí, o que vocês acham? Já imaginaram? Vocês conseguem imaginar uma trajetória? Não precisa calcular quantos metros seriam. Até porque isso que vocês vão aprender mais pra frente. Mas, qual seria a trajetória que me permite andar mais o máximo possível dentro desse campo de futebol? Aqui está a resposta. Se eu sair de um ponto do canto de escanteio daqui, ó. Opa, deixa eu trocar uma coisinha aqui. Se eu sair aqui do ponto de escanteio, né? E eu atravessar ele em linha reta até outro ponto de escanteio lá do outro lado, essa é a maior distância que eu poderia percorrer dentro do campo de futebol. Por exemplo, ó, qualquer outro que eu fizer, vai ficar menor. Não importa a maneira que eu faça, sempre vai ficar menor ou do mesmo tamanho que essa linha roxa. Qualquer trajetória que eu fizer vai ser menor ou igual a essa trajetória roxa aqui. Essa trajetória roxa aqui, que eu atravesso, agora a gente já vamos usar os termos matemáticos. Um vértice até um outro que não sejam
consecutivos, observa, ó, eles não estão um do lado do outro. É um aqui, o outro lado do outro lado. Essa linha que a gente traça aqui é o que a gente chama de diagonal. Nesse caso, a diagonal do retângulo. E, como vocês podem ter percebido aqui, eu vou fazer de outra cor. Um retângulo eu vou tentar fazer certinho, mas você sabe que não vai dar certo. Ele possui duas diagonais. O retângulo possui duas diagonais apenas. Tem como eu fazer outra diagonal aqui? Ok, estamos falando do retângulo. Só existem duas diagonais em qualquer polígono, será? Aqui eu posso observar que as duas são do mesmo tamanho. Elas são sempre do mesmo tamanho? E aí? O que vocês acham? É muito importante quando a gente está aqui nas nossas aulas que vocês pensem quando eu faço as perguntas. Será que sim? Será que não? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Então vamos à definição de diagonal de um polígono. Esse segmento que atravessa o polígono, como eu já falei, que atravessa, tá? Mas não necessariamente. Bom, vocês vão ver daqui a pouco. É que eu sou muito apressado às vezes. Esse segmento que atravessa o polígono é chamado de diagonal do polígono. Um polígono pode ter mais de uma diagonal, dependendo da quantidade de lados. E estas diagonais não necessariamente terão a mesma medida. No retângulo teve. Em outro polígono pode não ter. É possível calcular o comprimento da diagonal de um retângulo. Só que a gente vai estudar isso em aulas futuras, ok? Não vamos trabalhar isso agora. Envolve outros conceitos matemáticos, até interessante. Vocês vão ver bastante na vida, mas não vão começar a ver no momento. Observem aqui, ó. Acho que está meio apagadinho, mas dá para ver uma diagonal aqui, certo? Tá aqui, ó. A definição oficial de diagonal. As diagonais são elementos importantes dos polígonos em geral, e não somente dos quadriláteros. Então, diagonal existe em qualquer polígono, qualquer um. Se é polígono, tem diagonal, exceto triângulo, tá? Triângulo não tem como, vocês vão ver por quê. Por que triângulo não tem? Diagonal de um polígono é todo segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, ou seja, não vizinhos. Porque o triângulo não tem diagonal. Porque observe, ó, todos os vértices, qualquer dois vértices que eu pegue, eles são consecutivos, tá um do lado do outro. O que não acontece aqui, ó. Esses daqui são consecutivos, só que esse não é consecutivo a esse, portanto eu tenho uma diagonal aqui. Posso fazer outra diagonal aqui, ó. Posso fazer mais de uma diagonal saindo do mesmo vértice? Posso. Ó, daqui eu posso vir para cá ou para cá. O mesmo vale aqui, ó. Faz de conta que tá reto, bonitinho, certinho. E aqui. Tá faltando um que é esse daqui. E esse daqui. Aqui estão todas as diagonais. Mentira, tá faltando uma. Pronto, agora sim. Faz de conta que todas as linhas são retas, tá, gente? Aqui estão todas as diagonais desse polígono. Observa que não necessariamente ele tem só duas, como no caso do retângulo. Quanto mais vértices e mais lados o polígono tiver, mais diagonais ele vai ter também.
porque de cada vértice eu posso sair mais pontos, certo? Importante, na diagonal, não pode ser vértices consecutivos. Vértices consecutivos são os lados, tá? Formam os lados. Então a gente tem aqui todas as diagonais desse polígono, ok? Bom, prosseguindo. Aqui eu tenho mais, coloquei apenas quadriláteros, certo? Para a gente observar algumas coisas. Primeiro, que eu já comentei, as diagonais não necessariamente têm a mesma medida entre elas. Ó. Essa aqui menor que essa. Nesse trapézio, elas até têm a mesma medida no retângulo também. Outra coisa que eu falei, que eu comentei, é que não necessariamente, quando eu falei atravessa, a diagonal atravessa o polígono, eu comentei que não necessariamente atravessa, mas era uma forma de definir ali para vocês entenderem como funciona. Só que a diagonal, ela pode passar por fora do polígono também, como no caso dos polígonos não convexos, tá? Ó, ela está passando por fora. Tô ligando um vértice no outro que não são consecutivos? Tô. Portanto, é uma diagonal. Tem que passar por dentro do polígono? Não necessariamente, ok? Bom, gente. Então, são essas as definições de diagonais, ok? Bonitinhas, lindas, maravilhosas. Agora a gente vai se concentrar um pouco nas diagonais do retângulo, especificamente diagonais dos retângulos, porque elas têm uma propriedade muito interessante. Eu quero que vocês observem esse retângulo aqui. Ó. Eu coloquei as medidas dos lados, certo? Só por convenção, não precisa delas. E observem essa distância aqui, ó, é do centro, tá? Do vértice até o centro. Primeira coisa que a gente observa aqui, as duas diagonais, elas se encontram exatamente no centro do retângulo, certo? Consequentemente, no retângulo, tá? No retângulo, as duas diagonais têm a mesma medida, certo? Aqui, a distância do vértice para o centro sempre vai ser igual. E as duas diagonais, ó, têm a mesma medida, 4,3 mais 4,3, 8,6. E aqui também, 8,6. Vou mudar um pouquinho o retângulo. Ó, aumentei as dimensões do retângulo e aconteceu a mesma coisa. As duas diagonais se encontram no centro, exatamente no centro, e as duas diagonais têm a mesma medida. Olhem mais esse último exemplo, esses últimos exemplos. Eu achatei o retângulo e continuou acontecendo a mesma coisa. As duas diagonais se encontram no centro e as duas diagonais têm a mesma medida aqui também. Ó. As duas diagonais se encontram no centro do retângulo e têm a mesma medida. O que a gente conclui disso? Em todo retângulo, as diagonais têm a mesma medida. Retângulo tem apenas duas diagonais e elas têm sempre a mesma medida. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje sobre diagonais. Espero que vocês tenham entendido. Não é um caso complicado. O que é uma diagonal? É o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono, ok? Não consecutivos é quando ele não está um do lado do outro. Resumindo, é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.